Em um mundo onde encontrar aqueles amigos dos bão mesmo parece cada vez mais difícil, a perspectiva de perder os poucos que você tem pode de fato parecer o fim do mundo. Salve telanautas, eu sou o Heitor Teixeira aqui de volta com o nosso cantinho Star Wars pra gente mais uma vez falar, pela primeira vez no ano, de Skeleton Crew de Star Wars, que veio aí pra trazer a magia e as coisas com aquele ritmozinho mais infantil que tava faltando. No seu 6º episódio, Zero Friends Again, ou seja, sem amigos de novo. Do último episódio pra cá, eu redobrei a atenção que eu andei prestando nos comentários da galera em cima desse assunto nos mais diversos lugares, nas postagens, nos grupos do Facebook e afins, inclusive no como o pessoal tá encarando isso em outros reviews e tudo mais, e aparentemente a galera comprou. Não é uma unanimidade, mas a galera comprou essa coisa deles terem feito uma série mais infantil, com um ritmo mais desacelerado, não necessariamente na ação, mas naquele negócio de tentar trazer alguma coisa que eles querem esfregar qualquer tipo de verdade na sua cara. Aqui eles fazem aquela coisa mais leve, realmente com um público que talvez não pegasse todas as nuances de cada coisinha que você dissesse ali, se fosse papo sério demais, e aparentemente a galera curtiu, aprovou, acha que esse é um caminho bacana para se seguir. Se não por todas as séries de Star Wars, pelo menos essa daqui parece que tá recebendo algum grau de aprovação boa, sim. Isso então acabou me motivando a assistir esse episódio, meio que com outros olhos, tentar abaixar um pouco as minhas expectativas de um material que eu normalmente recebo em outras obras que são feitas talvez mais para um público em geral, tentando adequar o que eu estava vendo ali com uma perspectiva de um outro público. E eu não sei se por coincidência especificamente dessa vez, o material que eu percebi não é que teve uma cara até um pouquinho mais adulta? Não porque eles tenham mudado o jeito de fazer a coisa, que eles tenham alterado o estilão daquilo que eles planejaram na sala dos roteiristas, não é isso. Mas aparentemente as propostas das coisas que eles deixaram para serem tratadas nesse episódio trouxeram com elas uma carga de algo que, ainda que você tenha que ter uma visão diferente daquela que é mais pessoal para você entender o potencial que esses assuntos têm, e muito depende da sua interpretação própria, aquele negócio todo, mas me pareceram coisas que têm a chance de receber mais peso na hora de serem comentadas entre pessoas. Quando dois amigos sentam e falam, esse episódio foi sobre o quê? E se eu for contar para alguém sobre o que eu vi ali, foi, por exemplo, mais denso do que o que eu vi em alguns dos episódios anteriores, com coisas que eu até entendo o peso que aquelas coisas têm, mas o jeitão mais boboca de fazer deu aí uma sabotada no quanto essas coisas acabaram me afetando. Dessa vez aqui, esse não foi o caso, por sorte. E ainda assim, eles conseguiram fazer essa coisa de trazer uma dramaticidade que não necessariamente significa mimimi, ou aquela coisa dramalhão mexicano. Eles conseguiram fazer coisas que tinham peso porque as situações em si são indiscutivelmente coisas que têm um peso para quem está vivendo elas, para quem está entendendo o que está acontecendo com os outros que estão vivendo através dessas situações. São sim coisas, como eu disse, potencialmente mais pesadas, mas, olha aí, conseguiram fazer tudo isso sem perder o charme. Deixando registrado aqui para quem tá chegando agora e para quem é já antigo no canal, meu feliz 2025, galera. Se vocês quiserem participar do momento dos telanautas, por favor, deem uma conferida nas regras que vão estar na descrição do vídeo. Inclusive, esse ano a gente vai começar a colocar umas coisinhas extras para vocês poderem participar de mais formas do que além de apenas texto. Então deem uma conferida lá, quem quiser vai ser muito bem-vindo. A partir desse ponto aqui, vou dar uma recapitulada, comentada, então tomem cuidado com spoilers. Seguindo direto da onde parou o episódio anterior, a gente vê que a molecadinha, ao escapar do Jod, que estava meio tentando ali forçar a barra com eles acabam acionando a alavanca e caem naquele negócio.
vão meio numa situação à la esquibunda, que acabou lembrando até bastante como o Luke Skywalker acabou se livrando depois que teve a sua mão decepada lá no segundo filme em que aparece. Aqui eles acabam literalmente indo pelos canos e são jogados lá fora, numa região mais gelada, tem uma nevezinha ali e tudo mais, e aparentemente quem não tá tão bem assim é a KB, que aí a gente recebe um pouco mais de informações que reforçam a ideia de que aquilo preso no rosto dela não é só para estilo, é algo que tem motivos até de saúde. São bastante relevantes pro resto do episódio, inclusive. Lá do outro lado, o Jod acaba saindo então dos esgotos ali, do spa e tudo mais, cheio das joias que ele apanha naquela sala do tesouro, do piratão super lendário lá. E quando ele chega lá fora, chega super pimpão, achando que tá arrasando, que agora que tá montado no dinheiro vai ser bem tratado, como se fosse coisa fina. Mas é óbvio, os piratas que estão atrás dessa galera, e principalmente dele, já estão lá prontinhos para receber o cara. Sendo assim, eles montam essa sequência de um jeito divertidão, que ela é toda uma sequência de tiração de sarro. A gente vê inclusive que o próprio droid SM-33 acaba não servindo para nada, porque desativam ele rapidinho, que a intenção não era gastar tempo com isso, então eles já tiram logo isso do caminho para poder fazer a cena ter o tempo que ela tem que ter para contar a historinha que eles escolheram contar nesse episódio. Inclusive a participação com a mocinha lá, a caçadora de recompensas, a Pocket, que no hard feelings, né? Tipo, tranquilo. Moça rancorosinha. Isso tudo dura até a chegada das X-Wings, a polícia da Nova República. Lá do outro lado, as crianças que viveram a vida inteira dentro daquela bolha e não souberam nem da guerra que aconteceu, não reconhecem o que são as X-Wings, mas veem que elas estão seguindo justamente as naves dos piratas, e aí até o menino Wim acaba meio que associando que essas são as mesmas naves que tinham sido chamadas pela Coruja Kim naquele outro episódio, quando eles chegam lá naquela biblioteca e tal, e aí eles acabam associando o lance de que, peraí, então quer dizer que esses aí é que são os mocinhos. Só que não adianta pedir ajuda, porque os caras estão correndo atrás da piratada toda, a molecada acaba ficando pra trás. O que é justamente o que vai desenvolver o tema principal do episódio, a molecada estar por conta própria. A KB parece que tá um pouquinho mais recuperada, que na outra cena ela tava meio desmaiada. E ela deixa claro que ela tem as coordenadas de Ati-Atin, pra onde eles têm que ir, pra casa, na mente dela. Então isso meio que deixa plantado aquela sugestão de que talvez esta mocinha tenha algo de especial. E especial nesse caso, principalmente em se tratando dela, vai ter mais de um significado nesse episódio, mas algo que a gente vai ter que discutir futuramente. A Fern tá, obviamente, toda preocupada, tá tentando ver o que eles vão fazer em seguida, porque ela é toda mandona, né? Toda cheia de querer dizer o que eles vão fazer, deixar de fazer, mas aparentemente a comunicação dela tá menos do que perfeita com a melhor amiga, a KB, que parece que tá truncado ali, o jeito delas falarem não tá funcionando. E aí isso aí vai acabar levando a gente justamente para uma racha, já que se tem algo parecido com uma democracia ali, eles acabam quebrando nessa hora de conversar, porque parece que as duas estão funcionando em sintonias diferentes. Tem uns caranguejinhos, meio que do planeta, que estão por ali, e já que a galera tá se desentendendo, o Wim meio que tá forçando a barra, dizendo que, não, pera lá, essa molecadinha aqui é local, e eles conseguem falar, olha, eles ficam repetindo, meio que nem uns papagaiozinhos o que eles dizem. Então aquilo leva ele a crer que eles talvez possam ajudar. Inclusive esses caranguejinhos que ficam se enfiando no lixo tecnológico ali, acabam arranjando pecinhas de equipamento como se fossem suas casinhas, e ficam carregando essas coisinhas de um lado para o outro, chegam até a aparecer uns droidezinhos e tal. Mas de qualquer forma ele tem a intenção de tentar seguir essa galera para ver se eles conseguem ajuda, sendo que a Fern está querendo escalar aquela pilha de coisas para conseguir chegar na nave, que eles inclusive conseguem ver de onde eles estão. Mas parece ser uma escalada tão difícil de fazer que a molecada não tá concordando. É nessas então que, se antes a gente tinha as duas meninas e os dois meninos fazendo suas duplinhas, dessa vez a KB acaba concordando com o Wim. E aí acaba rolando esse negócio deles dividirem os grupos e vai cada um para um lado.
existe um algo por trás disso, que não é simplesmente uma briga ideológica entre pessoas que se gostam, mas que ficaram ressabiadas com algo do jeito como foi falado. Tem um pouco disso no meio também, mas existem algumas outras coisas que a gente vê que são motivos até mais físicos do que necessariamente apenas emocionais ou de um argumento qualquer. O que esse episódio está fazendo então é tirar aquele negócio de algo grandioso, com uma grande correria, com tiroteio e tudo mais, e os perigos acabam se tornando mais palpáveis, aonde de fato as crianças vão estar por conta própria. E o perigo maior vai ser justamente as consequências dos seus atos, das suas escolhas, lembrando que eles são apenas crianças. Momentos onde os personagens são obrigados a escolher entre coisas que têm tantas repercussões, coisas tão importantes, tão decisivas, costumam, com personagens tão novinhos assim, gerar uma espécie de checkpoint na vidinha deles, onde coisas como essas acabam mudando a forma como eles veem a vida em momentos posteriores. Ninguém vai amadurecer de uma hora para outra, mas seria meio que aquele negócio de ir deixando aos poucos a infância para trás, com aquela ingenuidade toda, e como se essa ingenuidade fosse arrancada de porções. E quando acontecem situações assim, são porções grandes, todas de uma vez só. Então você pode escolher encarar o que o episódio apresenta, óbvio, de duas formas. Apenas o evidente, que está ali de forma simples na tela, ou você encarar como tendo outras historinhas mais relevantes, que são mais psicológicas, mais do íntimo de cada um o que está vivendo naquele momento. Saltando para ver as consequências do Jod, que foi preso pela piratada e foi levado lá na frente do Capitão Brutus, que obviamente vai seguir dentro do esquemão pirata, que tem suas regras e suas leis e tudo mais, para dar ouvidos pro cara, que tem uma ampulheta lá que enquanto tiver decrementando o tempo ele tem o direito de falar, e o cara age como se estivesse no controle da situação, mesmo estando sendo ameaçado de ser jogado por uma doca de ar. E haja lábia. A gente conhece personagens que têm características como esse aí, que acabam usando o seu discurso para comover, convencer e mudar o que os outros pensam sobre eles, às vezes fazendo grandes promessas, às vezes enrolando, distorcendo a situação e tal. Quem costuma fazer bastante isso, inclusive, costuma ser o Dr. Who. E a gente vê que esse personagem vai tentar tudo isso no tempo que tem lá da tal da ampulheta, que enquanto estiver caindo ele pode continuar falando. Mas é claro, a pergunta que fica é qual é a cartada, qual é a moeda de troca que vai definitivamente convencer a galera a passar pro lado dele ou perdoar as coisas que ele andou fazendo, ou seja lá. Bom, creiam vocês ou não, o que ele faz é dizer que o próprio Taki Reynolds deu as coordenadas para ele. Ele não explica exatamente o como, que foi na circunstância lá do holograma e tudo mais, mas é aquele lance de dizer pra galera, eu sei as coordenadas para Atin, que vai fazer com que vocês não tenham mais que ficar correndo atrás apenas de migalhas. Mas aí a ampulheta acaba, e o tempo também. A KB realmente não está bem. Aqueles equipamentos dão uma espécie de suporte de vida, inclusive permitem que ela consiga se mover, respirar e tudo mais. Coisa básica, mas que parece um pouquinho importante. Estão corrompidos e ela precisa reparar aquilo. Só que em uma situação absolutamente desconfortável, sem os equipamentos de casa, de um lugar controlado e tal, meio no improviso ali. Já a Fern, que costuma estar no controle, no comando, falar e ser meio que obedecida, aquele negócio todo de ser a influente, a líder do grupo e tal, tá começando a perceber que tá perdendo um pouquinho dessa capacidade, porque a situação foi se moldando de um jeito que agora quem tá com ela é o rapaz azulzinho, elefantinho, o Neil, e ele não consegue fazer o que ela tá pedindo, que seria algo tão simples quanto simplesmente escalar a tal da escada quebra-peito lá. Então ela vai ficando meio brava, mas ele lembra ela que, colega, veja, não é porque é simples pra você que é simples pra mim, eu tenho as pernas curtinhas, sou pesado, aquele negócio todo. Então ela começa a meio que ter aquela luz de que para voltar a ter mais chances de continuar estando à frente nessa situação, ela vai precisar mudar um pouco da forma como ela encara as coisas.
E aí que eles encontram a corda. Tematicamente, essa coisa acaba tendo tudo a ver com o que está acontecendo com a outra duplinha, que foi misturada, colocou a garota com o menino, sendo que a KB dá aquele braço a torcer e acaba comentando que desde que ela teve o acidente que fez ela ficar com essas características, a Fern nunca entendeu que ela não é mais capaz de fazer tudo que era capaz de fazer antes. E principalmente não exatamente as mesmas coisas que a própria Fern acha que são normais e naturais. Isso traz então pra gente o conceito das limitações e o respeitar a limitação dos outros. Na minha leitura sobre essa situação, ficou algo ali que fala sobre a amizade, a nossa percepção da limitação do outro, do como a gente tem que respeitar que cada um tem o seu ritmo, sua forma de fazer e tudo mais, falando sobre especificamente pessoas com deficiência, inclusão, acessibilidade e respeito a outras pessoas que são diferentes e têm necessidades diferentes. Às pressas e de um jeito meio improvisado, eles conseguem fazer uma substituição que vai ter que servir. Não ficou perfeito, mas é o que vai servir. Do tal do fusível. E essa foi por pouco. Chega a rolar ali até um charminho dramático, mas tá tudo bem. É por cenas como essa que eu falei o que eu falei no outro vídeo, que os caras da produção meio que combinaram de, olha, vamos fazer de conta que a gente vai assustar. Mas não vamos assustar de fato porque a gente não quer perder a audiência que a gente está tentando conquistar, que é mais de boa. Até porque isso aqui não é Game of Thrones. E aí a gente volta para outra duplinha, onde a solução que a Fern encontrou foi usar a tal corda para justamente puxar o Neil para cima, ajudando o garotinho. Chegando no final da trilha dos caranguejinhos, KB e o Wim acabam encontrando lá o caranguejão dos infernos, grandão e ameaçador. Lembrando que eles só estavam seguindo os pequeninos num ato de fé. Já os outros dois, da onde estão até conseguindo ver a nave que está sendo carregada e vão tentar chegar nela. O que eles acabam fazendo é esse negócio de trocando de uma cena para outra, conta um pouquinho de uma galera, conta um pouquinho da outra, eles vão trazendo essa sensação de urgência, que os perigos que cada um deles estão vivendo vão sendo contados ali meio picadinhos, mas é para fazer justamente a gente, a audiência em casa, roer as unhas. Com algo que foi para fugir um pouquinho do blá blá blá, que o episódio até então tava, sim, num blá blá blá. Um blá 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 de qualidade, não me entendam errado, porque eu acho que justamente é nessas cenas de diálogo e de construção que às vezes vem as melhores partes dos episódios de sci-fi que a gente assiste. O lance todo não dá para ficar só nisso, eles têm que partir para algo um pouco mais de ação para dar uma chacoalhada na audiência, já que é claro que eles não querem que a turminha que tá assistindo em casa pegue no sono, né? Assim, depois de uma cena bem feita de adrenalina, tá lá todo mundo junto de novo, sem eles terem arranjado um jeito de falar que esse ou aquele grupo ou dupla estavam certos. Assim tá todo mundo em pé de igualdade. Ou nada que um abraço coletivo não resolva. Ah, como é bom poder contar com essa ingenuidade da narrativa de algo que num filme adulto não ia passar nem perto de trazer algo com esse grau de qualidade. Porque veja, é só quando alguém passa realmente perto de perder algo que realmente importa é que a pessoa acaba conseguindo na humildade chegar na conclusão de que antes estava errado e aprender alguma coisa com a situação. Posso falar? Achei bonito, fofinho. Pois é, tudo bonito, mas a situação de risco ainda não acabou, então eles têm que correr, até porque a nave tá para ser reciclada. Chegou a me parecer que eles iam continuar nesse papinho de fazer lá o uso da urgência artificial, meio bobinha para contar e tal, mas até que eles conseguiram, me surpreenderam, fizeram algo que de fato eu olhei e falei, caramba, tá todo mundo colaborando, contribuindo, mostrando que está preocupado com a situação, fazendo alguma coisa para que ela mude de um jeito, galera. Que a gente costuma ver, quem é fã de Star Trek não acha que isso é algo tão estranho. Sim, tô falando de Star Trek mesmo. Aquele senso de que todo mundo colabora um pouco, que tem faltado nas produções mais recentes dessa franquia vizinha, é algo que a gente vê aqui e ficou bacana. Mas real oficial. A sequência toda conseguiu me trazer uma sensação de angústia real, até porque os caras estavam mostrando a nave deles
A tal Onyx Cinder, a nave famosa do piratão das histórias cabulosas, sendo amassada e destruída. Aí você fala, caramba, é a nave deles, da galerinha que a gente está acompanhando, está sendo destruída, eles precisam dela. Você, bem ou mal, cria um certo apego. Não é um personagem, mas é algo que está fazendo parte da história ali que você também se importa, ou pelo menos se diverte mais quando o faz. Agora, quando eles de fato trazem a decisão da Fern de apertar o tal botão proibido da demolição que tinha sido falado lá no segundo episódio, e a gente vê a nave ejetando aquela casca externa, meio que trocando de pele. Você não ouviu errado, que nem uma cobra. A nave troca de pele e você vê que de dentro dela sai uma nave praticamente novinha, mais magrinha, mas novinha. A direção desse episódio foi da Bryce Dallas Howard, que na minha opinião conseguiu fazer mais uma vez um episódio que coloca o foco nos personagens, naquilo que de fato importa, sem perder a magia do que está sendo contado num universo de ficção, mas que ao mesmo tempo deve ter aquela coisa leve. Palmas pra moça. Então, na minha opinião, esse foi um dos melhores episódios, porque teve tudo que se espera de uma história episódica que faz parte de um arco maior. Teve um tema, uma mensagem, deu tempo de desenvolvimento aos personagens, todo mundo contribuiu e acrescentou algo bacana para a história. Houve drama de qualidade, sem mimimi ou choramingo barato, onde o peso da situação transpareceu ser palpável. E tudo isso sem perder a magia da fantasia, na qual o pacotão da alegria está todo inserido, apesar de eu ter me repetido, mas foi o que eu achei. Então é isso, galera. Quem quiser participar com as suas opiniões, seus pensamentos no momento dos Telanautas, vai ser muito bem-vindo. Vou ficando por aqui. Feliz 2025. Fiquem com 2 sugestões de vídeo para seguirem com o meu conteúdo. Um forte abraço, galera, e até mais.